Olá, queridos adolescentes. Mais um domingo estamos revendo os personagens de Gente que Ensina a Gente. Dessa vez vamos pensar novamente numa pessoa que nos ensinou recentemente, mas que continuará nos ensinando, a serva de Naamã. E outra vez eu uso como base um capítulo do livro Correndo com Gigante, de John Maxwell. Claro, fazendo adaptações. Apesar do grande impacto que causou num importante general e sua família, nós nem sequer sabemos o nome deste personagem bíblico, a escravinha de Naamã ou a serva de Naamã. A Bíblia diz: e Naamã, capitão do rei da Síria, do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A menina de nossa história cresceu em Samaria, e sua história está em 2 Reis 5. Samaria era a capital de Israel, e esta menina foi forçada a ser escrava na casa de um dos homens mais importantes, um dos generais da Síria, de nome Naamã. Com certeza, ela ficou muito triste quando chegou naquela terra e naquela casa. Mas, como nos narra a Bíblia, ela tirou bom proveito daquela situação. Felizmente, parece que sua patroa era amigável e cuidou muito bem dela. Logo, ela descobriu que o general Naamã era leproso e desejou ajudá-lo. Falou para sua senhora com uma grande fé e convicção sobre um homem de Deus chamado Eliseu que poderia curar o seu senhor. O resto da história você já sabe. Deve ter estudado várias vezes na escola bíblica dominical. O general foi até o homem de Deus e voltou para sua terra curado. O que podemos aprender daquela menina? Provavelmente da sua idade, meu querido ou minha querida adolescente. Primeiro, podemos aprender que a menina agiu, mesmo sabendo que era de pouca idade e não se sentindo uma pessoa tão importante. Quantas vezes deixamos de fazer a diferença ao nosso redor por pensarmos que somos pessoas sem importância? No caso da escravinha de Naamã, ela tinha muita coisa contra que não era a seu favor. Ela tinha tudo para achar que ninguém ia ouvi-lo. Primeiro, ela era uma escrava. Segundo, ela era uma estrangeira. Ela era jovem. E ela era uma mulher. E mulheres não tinham importância naquela cultura. Então, ela não tinha poder, nem posição, nem riquezas, mas tinha um bem muito precioso, a fé no Deus Todo-Poderoso. Outra lição que a serva de Naamã nos ensina é: ela agiu mesmo sabendo que o que poderia fazer era tão pequeno. Apenas deu uma informação sobre o profeta. Isso poderia não ter qualquer resultado. Mesmo sabendo que Naamã era um homem rico e tinha acesso a todas as melhores informações da medicina de sua época, ela não focou no que não podia fazer, mas, com muito entusiasmo, fez o que era possível fazer, o que estava ao seu alcance. Uma outra lição que esta história nos ensina é que aquela mocinha agiu mesmo sabendo que havia riscos. Ela poderia ter pensado: e se eu falo e meu Senhor vai a Israel e Deus não o cura? Vou ser castigada, e provavelmente seria mesmo.
O próprio rei de Israel ficou apavorado e rasgou as vestes quando recebeu uma carta do rei da Síria recomendando Naamã. Pensou que era um pretexto para começar uma guerra contra Israel. Mas Eliseu ficou sabendo da vinda de Naamã e deu instruções para que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Embora relutante, embora meio emburrado, Naamã obedeceu e ficou completamente curado de sua lepra. Mas o mais importante é que Naamã entendeu quem era Deus e prometeu adorá-lo pelo resto de sua vida. Na lição que vocês estudaram na revista Gente que Ensina a Gente, a serva de Naamã nos deu um ensino de esperança. Agora vimos que ela também tinha fé e, sobretudo, amor. E em nossa última lição daquela revista, vimos o quanto a Bíblia valoriza na vida de um cristão a fé, a esperança e o amor. Aquela menina nos diria hoje, se fosse nossa amiga da igreja, o seguinte: se quisermos fazer uma grande diferença neste mundo, temos primeiro que confiar em Deus com toda a convicção e saber que Ele tudo pode fazer e que cumpre suas promessas. Temos ainda que ser pessoas de confiança. Ela diria isso para nós. Provavelmente aquela menina ganhou a confiança de sua patroa, tendo boas atitudes, fazendo o serviço da casa bem feito, sendo honesta. Então, quando ela falou sobre Eliseu, a sua senhora a ouviu com atenção. Se quisermos fazer uma grande diferença neste mundo, devemos estar atentos para as necessidades das pessoas e testemunhar para elas. Pode ser um vizinho, pode ser seu professor, sua professora, um colega da sua escola ou sua família. Deus pode usá-lo para ajudá-los e assim testemunhar de seu Deus para eles. E ainda, se quiserem fazer diferença, não deixem de praticar pequenas boas ações em favor dos outros. Deus poderá transformar essas ações em grandes atos. Caro adolescente, o meu desejo é que Deus possa usar você na idade que você tem e no lugar onde você se encontra.